Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Para mim é sempre um motivo de alegria retornar aqui ao canal, trazendo a palavra do nosso Deus. Essa mensagem que você vai ouvir agora, ela foi gravada na Rádio Sudoeste, 96,9 FM. E sendo gravado na rádio, fica aqui os meus agradecimentos ao programa Jeová Chamar, cujos idealizadores é o diácono Ibiratã e a sua esposa, diaconisa Gleide Valéria. Fica aqui os meus agradecimentos pela rica oportunidade de me conceder a mencionar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus na rádio. O programa vai ao ar todo sábado, a partir das 16 horas. Rádio Sudoeste, 96,9 FM. Bom, essa mensagem que você vai ouvir agora, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração e vai fazer com que a gente venha refletir acerca de como tem sido a nossa caminhada com o Senhor Jesus. De que maneira nós estamos testemunhando as boas novas. Então, fique com essa mensagem, que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, abençoe outras vidas. E muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal, e muito obrigado a você que cede o seu tempo ao Senhor para ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e vamos à mensagem do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Deus te abençoe. Onde não há dor ou frustrações, há lugar em ti, no teu coração, onde o medo não encontra abrigo. Então me achego a ti, me apego a ti. Eu quero lhe falar que o telefone aqui, a linha já está aberta. Se você tiver um pedido de oração, quiser ligar, fazer um pedido de oração, faça por meio do telefone 2625-0743. 2625-0743. Você será atendido, será anotado o teu pedido de oração e faremos a oração no final, em nome de Jesus. Agora, irmãos, meditaremos na poderosa palavra de Deus, hoje ministrada pelo pastor Marcelo Rocha. Ouça agora a palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Graça e paz, meus amados ouvintes da Rádio Sudoeste. Deus vos abençoe. Que seja uma tarde onde a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações. Meus sempre agradecimentos a Deus, agradecimentos ao programa Jeová Chamar, da Rádio Sudoeste. Quero mandar um beijo para minha esposa Dayana, dos meus filhos Marcos José, Marcela e minha filha Vanessa, que hoje se encontra na Inglaterra. Amados, vamos ao texto dessa tarde, 1 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 ao 5. 1 Samuel, capítulo 12, dos versos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste,
nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Esse texto, ele narra a fala de Samuel em Gilgal, que foi o primeiro acampamento após atravessar o Jordão e também uma espécie de quartel-general para a conquista de Canaã. Numa espécie de reunião, um ajuntamento com todo o povo, Saul então, através da fala de Samuel, recebe a liderança daquele povo. Encerra-se então a teocracia, que é o período de juízes, e inicia a monarquia, período de surgimento dos reinados. Samuel, na sua fala, ele apresenta um esboço de sua administração como juiz sobre Israel. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo falou uma palavra ao meu coração. Ele disse a palavra currículo. O que é um currículo? Todos nós sabemos o que é um currículo. O currículo contém as nossas informações pessoais, por onde nós trabalhamos, escolaridade, as nossas aptidões. E aí o empregador, de posse desse currículo, ele emprega aquela pessoa ou não. E nós, cristãos, também nós temos um currículo. Por isso que o tema dessa mensagem é: não deixe o seu currículo te levar para o inferno. Glória a Deus, veja o versículo 1 de Samuel, capítulo 12. Então disse Samuel a todo o Israel. E a pergunta que eu faço é: Samuel falou para alguns ou para todos? Imagina que se hoje eu aqui na rádio estivesse orando para que meu chefe não ouvisse essa mensagem. Os meus amigos pastores, a minha família que está ouvindo, os meus amigos. Imagina que eu estivesse aqui preocupado e quem estará ouvindo essa mensagem? O texto diz no versículo 1 que Samuel falou a todo Israel. Glória a Deus. Você pode se dirigir a todos ou apenas a alguns. Talvez eu possa pregar para o amigo da farmácia, mas na padaria eu não posso pregar porque eu estou com uma dívida lá há mais de 4 meses e sequer compareço à padaria. Qual é o tipo de vida cristã, meu amado, minha amada, que você tem exercido? Falar para todos é um desafio, mas precisa ser alcançado por nós. Falar para todos é um desafio, sim, porque vai nos exigir de nós muita renúncia, mas precisa ser alcançado por nós, não pode isso ser deixado de lado. Nós precisamos levar um tipo de vida onde todos possam nos ouvir e não apenas alguns. Dê exemplo de uma vida que, a pregar, ao falar do Evangelho, possam dizer que eu e você vivemos o que pregamos. Muitos pregam para depois viver, mas o segredo da caminhada é viver para pregar. O apóstolo Paulo, ele chama sobre ele uma responsabilidade ao qual muitos de nós não queremos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que acontece é que esse versículo hoje nós estamos terceirizando ele, ou seja, ele tem que ser o imitador de Cristo, eu não. E a Bíblia não é para ser terceirizada, ela é para a gente. O versículo 1 ainda continua: eis que eu vi a vós em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Samuel está relembrando para eles o seguinte, que no capítulo 8, os israelitas, eles pedem um rei. Nesse mesmo capítulo 8, dos versículos 10 ao 18, Samuel adverte sobre o que iria acontecer. Eu não vou ler por causa do tempo, mas capítulo 8, dos versículos 10 ao 18, veja a advertência que Samuel faz para o povo.
se eles continuassem a insistir com o pedido de rei. E mesmo assim o povo ele pede um rei. Então Deus, no capítulo 9, no versículo 2, deixa registrado as características de Saul. Diz assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Deus, ele dá um rei mediante com o que o coração do povo estava desejando. Aparência excelente, qualidades humanas excelentes. Mas veja no capítulo 15, versículos 10 e 11, o que diz a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aparência, meu amado, só tem validade quando é associada à obediência. Saul, ele desobedece a Deus por ocasião da invasão aos amalequitas, onde tudo deveria ser destruído. Só que Saul não faz isso. Ele traz vivo Agag, rei dos amalequitas, e o melhor das ovelhas. E no capítulo 15, também no versículo 13, veja o que a palavra do Senhor Deus registra. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Glória a Deus. Pior do que desobedecer é a mentira, porque no versículo 14 diz a palavra do Senhor: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E por que o Senhor, ele fala isso? Porque no capítulo 15, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Como que executou as palavras do Senhor? Se ele escondeu Agag, rei dos amalequitas, se ele escondeu as ovelhas. Diz o versículo 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Muitos dizem que obedecem, mas o mugido de boi os entrega. Quando Deus reprova Saul e escolhe um rei para Israel, capítulo 16, versículo 1 e 2, Samuel vai com o pensamento humano: vou escolher pela qualidade humana. Diz o teólogo Paul Gardner: quando viu Eliabe, pensou que encontrara um ungido de Deus, pois o rapaz era alto, de boa aparência e o primogênito de Jessé. Até Jessé estava inclinado para a aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículos 9 e 10. Se me perguntassem: pastor, capítulo 16, versículo 9 e 10, se o senhor pudesse escrever, o que o senhor redigiria? Eu colocaria assim: Jessé, você só tem aparência para me mostrar? E aí Jessé responderia: eu tenho um sem aparência, que está apacentando as ovelhas. E diz o versículo 11: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Todos os 7 filhos de Jessé já estavam lá prontos para sentar à mesa. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amado ouvinte? Que na mesa do homem senta pela aparência, mas na mesa de Deus senta pelo caráter. Os filhos de Jessé já estavam prontos para sentar à mesa. Todos que têm boa aparência querem sentar logo à mesa. Mas veja, Jessé, se passaram todos os seus filhos, eu tenho um sem aparência, que está lá apacentando as ovelhas. Na mesa do homem senta pela aparência,
na mesa de Deus, senta pelo caráter. No capítulo 12, versículo 2, olha o que diz a palavra: o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Gibi Lakhani, um comentarista africano, ele diz o seguinte: a resposta de povo ao desafio de Samuel representa o testemunho de uma vida de integridade, santidade e transparente. O poder do ministério de Samuel era o poder de seu próprio estilo de vida. A palavra pregada se torna a vida do próprio pregador. Não há ministério mais eficaz que o exemplo. Os teus exemplos estão influenciando as pessoas para o céu ou para o inferno. Versículo 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, no caso Saul. Samuel está dizendo que a sua vida era íntegra diante de Deus e dos homens. Muitos, por causa do homem, vivem uma vida sem santidade diante de Deus. Vivem normalmente como se isso fosse certo. Isso me choca, meu amado. Vivem isso de forma normal, como se isso fosse correto. Meu Deus, acorda, igreja. Acorda, povo. Em nome de Jesus, acorda. Samuel diz assim: eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido. E aí eu lembro de Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na construção do seu currículo, com o que você se preocupa? Obedecer e a temer a Deus ou barganhar com os homens? Quem tem que gostar do teu currículo, amado ouvinte, é Deus, não é o homem. O teu compromisso é com Deus. Lucas 2:52 diz que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e depois diante dos homens. Mas hoje o evangelho que se vive é crescer diante dos homens, para depois, talvez, pensar em crescer diante de Deus. No versículo 3 ainda diz mais: de quem tomei boi? De quem tomei o jumento? O boi era um animal valioso, ou seja, as famílias que tinham posse poderiam comprar um animal valioso, que era o boi. Já o jumento não, era um animal barato. Sejam as coisas importantes, sejam as menos importantes, sejam valores altos, sejam valores baixos, sejam os ricos, sejam os pobres. O que Samuel está nos ensinando é que eu tenho um padrão, amado, de comportamento. Seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas, seja nas grandes reuniões, seja nas pequenas reuniões, eu tenho um padrão de comportamento, eu tenho um padrão de santidade, eu tenho uma postura bíblica. De quem eu tomei boi ou de quem eu tomei jumento? No versículo 3 ainda diz mais: a quem defraudei? Se você já parou para pensar que o teu currículo pode estar roubando o sonho das pessoas, defraudando os projetos, defraudando vidas, defraudando sentimentos, roubando a comunhão das pessoas com Deus, destruindo famílias que deveriam ser abençoadas por ti? Em nome de quem você tem feito essas coisas? Das suas ambições? Do seu amor ao dinheiro? Talvez para defender a sua posição? Quem vai reparar, amado? As minhas ações ou talvez as suas ações? Quem vai reparar? Até quando nós vamos deixar que o sangue do inocente venha a ser jorrado de nossas mãos? Aqueles que assim procedem, quanto sangue inocente está sendo jorrado? Ainda diz mais a palavra: e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Como você se comporta diante das coisas erradas? Qual é o suborno que vai custar a sua salvação? Quais são as coisas que andas encobrindo? Samuel diz: de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Muitos andam achando que suas atitudes não estão sendo vistas por Deus,
Não é o que diz o salmista no Salmo 50, do versículo 16 ao 21. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazas nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Diz mais o versículo 20: senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas e eu me calei, e pensavas que eu era teu igual. O versículo 21 na Bíblia da Linguagem Contemporânea diz o seguinte: mantive um silêncio paciente enquanto agiam assim. E vocês pensaram que eu estava concordando com o seu jogo. Mas agora eu chamo vocês para uma conversa e vou desmascarar a sua impiedade. É melhor você ajustar o seu currículo na terra para não ser envergonhado no céu. Tem cristão que está vivendo a sua vida na terra como se céu não existisse. Só pensa nos deleites terrenos. E para finalizar, o versículo 4: de que nada tendes achado nas minhas mãos, diz Samuel. Se Deus olhar para as suas mãos, o que ele vai encontrar? Olhe para as suas mãos e reveja nessa tarde o seu currículo. E lembre-se o que diz a palavra no final do texto. Não se esqueça, Deus é testemunha. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cuidado com os teus exemplos. Cuidado com os teus atos. Cuidado com a tua maneira de viver. Jesus está voltando. Jesus voltará em breve. Esteja preparado em nome de Jesus. Irmãos, já estamos próximo do final de mais um programa Jeová Chamar, o Deus presente em nossas vidas. Vamos aproveitar esse minutinho final para a gente orar pelos pedidos, orar por vocês que nos ouvem. E no finalzinho, após a oração do pastor Marcelo, ele vai impetrar a bênção apostólica. Que o Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nessa tarde nós queremos te apresentar, Pai, a dona Eurides. Ela ligou para cá, ó Pai, crendo na oração dos justos, e apresentou a Deus a sua saúde e o seu espiritual. E talvez, Senhor Deus, muitas pessoas gostariam de ter ligado, mas por algum impedimento não o fez. Mas o Senhor contempla o coração dos ouvintes nessa tarde. Aleluia. O Senhor Deus contempla a sinceridade do coração do teu povo, dos ouvintes que estão ligados à Rádio Sudoeste. Por isso, Senhor Deus, não só a dona Eurides, mas todos aqueles, ó Pai, que necessitam da tua provisão, que estão esperançosos, ó Deus, no teu agir, que o Senhor, no seu devido tempo, exalte o teu nome na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Ó Pai, sobre a palavra que foi pregada, que teu Santo Espírito, que é misericordioso nessa tarde, possa, Senhor Deus, ir de encontro aos nossos corações e que possamos, ó Pai, reaver o currículo que temos apresentado. Como disse o diácono Ubiratã, exemplo. As palavras, ó Senhor, convencem, mas o exemplo arrasta multidões. Senhor Deus, nessa tarde, que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os ouvintes, bem como cada família representada nessa tarde. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que possamos dizer amém. Amém. Aleluia. 96,9